Olá, eu sou Edgar Chaves, professor de História. Vou estar aqui com vocês no Clique Estude, abordando principalmente temas de atualidade. Esses temas vêm sendo demais abordados nas provas de vestibular, pelo Brasil afora. Sobretudo, fique muito atento na prova do Enem. Prova essa que a maioria das universidades federais adotaram ela. E nada melhor para um bom começo de atualidades que a nossa aula seja, a primeira delas, a aula de Guerra Fria. A época da Guerra Fria foi o período da bipolaridade ou bipolarização, quando o mundo foi dividido em dois blocos, cada um comandado por Estados Unidos e União Soviética. Esse mapa que você vê mostra muito bem isso. Os países que estão destacados em amarelo seriam os países sob comando, sob tutela, direta ou indireta dos Estados Unidos. Os países que estão em vermelho seriam aqueles comandados ou sob a tutela da União Soviética. O mundo, se você vê representado geograficamente, cada país tem sua cor, mas nesse mapa mostra muito bem o que foi a bipolaridade com a divisão do mundo em duas cores. É muito importante demarcar historicamente quando foi a Guerra Fria. A maioria dos historiadores considera que o seu início foi em 1945, quando terminava a Segunda Guerra Mundial, com o bombardeio das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Era uma guerra terminando, a Segunda Guerra Mundial, e uma outra começando, que era a Guerra Fria. Seu final, na verdade, seus sinais, seriam a queda do Muro de Berlim, em 1989, e a queda da União Soviética, 2 anos depois, em 1991. Mas por que dois finais? A queda do Muro de Berlim seria um final simbólico, uma simbologia muito importante para o mundo nessa época, lembrada até hoje. Já a queda mesmo da União Soviética seria o final por completo da Guerra Fria e, a partir daí, começaria a nova ordem mundial. Imagino que a maioria de vocês que assistem a essa aula devem ter nascido depois disso e são, então, provenientes, são oriundos desse novo mundo da nova ordem mundial. Você vê na tela fotos que retratam muito bem esses momentos. As duas fotos em preto e branco mostram o ataque norte-americano à cidade de Hiroshima, onde houve um holocausto com a morte de milhares de pessoas. Já a outra foto colorida, uma das fotos mais conhecidas recentemente, é da queda do Muro de Berlim em um de seus momentos. Até 1945, Estados Unidos e União Soviética fizeram parte da mesma aliança que enfrentou o nazifascismo, levando a sua derrota na Europa e também no Oriente. Mas foi nesse período que se evidenciou uma força superlativa da União Soviética. Através do seu exército, se impressione, de 18 milhões de soldados e controle de vastas regiões do leste europeu. Após a derrota da Alemanha, em maio de 1945, realizou-se a Conferência de Potsdam, onde combinaram os aliados que juntos enfrentariam o Japão, que continuava no conflito. Isso foi em junho de 1945. Poucos dias depois, explodiam as bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, com a clara intenção norte-americana de mostrar uma força que a União Soviética não possuía. Nesse momento, terminava a Segunda Guerra Mundial, mas veja bem, começava um novo conflito, que é o tema da nossa aula, que seria a Guerra Fria. Em nenhum lugar do mundo, a divisão ideológica imposta ao planeta foi tão evidente quanto no continente europeu, onde a divisão é fácil de ser vista, observando-se o mapa. A partir daí, aproveitando as palavras de Churchill, grande líder da Inglaterra, o bloco comunista seria caracterizado, lembre bem dessa expressão, como a cortina de ferro. Dentro desse novo contexto, cada lado criou suas estruturas políticas, econômicas e militares, procurando seu fortalecimento. Em 1947, surgiu nos Estados Unidos a doutrina Truman, grave bem esse nome, colocando a superpotência norte-americana no direito de intervenção em países aliados sob a ameaça do comunismo. A doutrina Monroe, lembre dela, do século XIX, é marcada pela frase América para os americanos. Me ajude, me ajude. Procurando uma frase para a doutrina Truman, podemos criar, acho que uma boa frase seria: o mundo capitalista para os Estados Unidos. Isso mudava bastante a perspectiva norte-americana, até então marcada pelo isolacionismo. Grave também essa palavra. E olha que legal, você agora vai assistir um pequeno trecho do vídeo com o discurso de Truman em 1947.
The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedoms. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. I therefore ask the Congress to provide authority for assistance to Greece and Turkey in the amount of $400 million for the period ending June 30th, 1948. Lembre que nesse momento o comunismo estava em ascensão e na Europa, Grécia e Turquia enfrentavam revoluções que não se consumaram devido a intervenções militares norte-americanas preconizadas pela doutrina Truman. Ressalte-se que a Turquia tinha uma importância estratégica muito grande para os aliados capitalistas, por ser a passagem do Oriente para o Ocidente. Emendando com a doutrina Truman, Estados Unidos criaram o Plano Marshall em 1949, que determinava ajuda financeira aos países aliados europeus com empréstimos a perder de vista. Dentro da perspectiva do fortalecimento do bloco, o empréstimo se fazia necessário, porque a Europa era um continente totalmente destruído e vulnerável aos apelos do comunismo. Observe com muita atenção na tela que os maiores aliados e os que mais sofreram no conflito foram os que receberam maiores ajudas, e foi assim que o Plano Marshall, muito rapidinho, reconstruiu a Europa e tornou-lhe a vitrine das benesses do capitalismo. Isso fica bem evidenciado na super rápida reconstrução do lado ocidental, da cidade de Berlim, que contrastava com as ruínas do lado oriental, sob a tutela comunista. A resposta da União Soviética foi a criação do Comecon em 1951. Separando essa palavra, encontramos Mercado Comum dos Países Comunistas, não se tratando de uma ajuda econômica soviética, mesmo porque ela não tinha recursos para tanto. Afinal, lembre, terminou o conflito com 20 milhões de mortos e a parte principal do seu território inteiramente destruída. Diz o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então o Comecon pode ser comparado ao Mercosul, nosso Mercosul, inclusive nos seus problemas e composição de países extremamente desiguais. Sendo mais explícito, o único integrante industrializado do Comecon era a União Soviética. Com isso, gradativamente, ele foi perdendo sua força. Veja bem, no plano militar, os dois lados criaram suas estruturas de poder quando surgiram primeiramente em 1949 a OTAN, que quer dizer Organização do Tratado do Atlântico Norte, reunindo as principais forças capitalistas sob o comando norte-americano. Mais adiante, o Pacto Varsóvia, em 1951, reunindo os principais países europeus comunistas, evidentemente, sob o comando da União Soviética. O princípio de ambos era o sistema da defesa mútua, ou seja, em caso de ataque inimigo, todos por um e um por todos, o que levaria um historiador a identificar o espírito de gangue nesses blocos, causando apreensão e tensão no mundo, pois a qualquer momento poderia começar um novo conflito mundial. Olha, mas esse perigo foi logo afastado quando a União Soviética fez o seu primeiro teste nuclear na região de Vladivostok. Uma brincadeirinha, hein? KKK, quem jogou ó sabe onde fica esse lugar. Com isso, o placar das bombas atômicas ficava empatado, equilibrando as forças em conflito. Veja se não cabe um questionamento. Se Estados Unidos eram possuidores exclusivos das armas nucleares, por que não eliminaram os comunistas da face da Terra? Muito simples. Hiroshima e Nagasaki mostraram que a destruição era sem precedentes, nada impedindo que um ataque nuclear norte-americano causasse danos nos seus aliados. E, além disso, seus efeitos posteriores poderiam ser piores do que era percebido naquele momento. De modo que tivemos, a partir daí, o que foi chamado de equilíbrio do terror. Repetindo, equilíbrio do terror, se estendendo até o final da Guerra Fria, em 1991. Época de grande equilíbrio entre as duas superpotências, onde o potencial nuclear de ambas dissuadiu, mas dissuadiu o uso da força e impediu que houvesse um novo conflito mundial. A frase do historiador Raymond Aron ilustra bem isso: paz improvável e guerra impossível. Paradoxalmente, o potencial nuclear de ambos evitou que o novo conflito mundial, pois a iniciativa de qualquer lado seria a destruição de si mesmo,
com a resposta imediata do inimigo. Bem, encerramos nossa aula. Você estude bem. E nas aulas seguintes, vamos continuar o tema Guerra Fria. Até lá!